Olá, o Jornal da Facom está no ar e nesta edição você vai conferir: preço do material escolar cai em Juiz de Fora. Saiba como se prevenir quando o assunto é virose. Lei Cortês tem como objetivo limitar o desconto nos livros no Brasil. Chuvas em Juiz de Fora causam estragos para moradores. Eu sou Laura Botelho e está começando mais uma edição do Jornal da Facom. A chuva contribui para o abastecimento do município de Juiz de Fora, mas com a sobrecarga do sistema de drenagem, ocorrem alagamentos e transtornos que impactam moradores e comerciantes. A dificuldade em lidar com a água acumulada causada pela chuva é uma realidade para alguns locais da cidade. Leonardo Carvalho, dono de uma loja agropecuária no bairro Borboleta, na zona leste da cidade, convive com esse problema há anos. Aqui no bairro, geralmente são os problemas com a boca de lobo, que a própria população acaba jogando lixo, ou então a própria chuva carrega de algum lugar e joga ali. Há um tempo atrás, a prefeitura veio, fez a limpeza das bocas de lobo. Não consigo precisar quanto tempo que teve, mas já demonstrou que precisa de novo. Igual teve um dia que voltou aqui na loja com a minha irmã, e ela estava com uns 2, 3 clientes, e os próprios clientes foram ajudando ela com o rodo a tirar a água, assim, né? Todo início de ano é isso que acontece aqui em Juiz de Fora. Chuvas intensas que acabam sobrecarregando o sistema de drenagem da cidade. Bocas de lobos e bueiros não dão conta do escoamento, o que causa transtornos para a população e muitas vezes o alagamento. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, a ocupação desordenada ao longo dos anos resultou em 142 áreas com riscos de deslizamentos de terra e 27 áreas sujeitas a alagamentos. Se houvesse uma regularização constante dos sistemas de drenagem da cidade, isso auxiliaria muito na dispersão dessa água para o lugar correto. Então, a gente não sofreria tanto com os deslizamentos de terra e com as enchentes que a cidade vem sofrendo. Em 2024, a Defesa Civil inaugurou uma nova sala de monitoramento para mapear as áreas de maior risco da cidade. O posto de comando conta com acesso a câmeras de segurança e tecnologia de inteligência artificial, o que otimiza o trabalho das equipes em campo. O alagamento propriamente dito, ele é vamos dizer assim, uma deficiência no sistema de drenagem de uma determinada região. Então, a principal orientação que a gente pode passar para a população é realmente evitar jogar lixo nas ruas, né? Porque esse lixo ele chega até a boca de lobo, ele acaba obstruindo e dificultando o sistema de drenagem. Além disso, a gente também orienta, né, que a população faça a manutenção do sistema de drenagem das suas próprias residências, principalmente limpando as calhas e tudo mais, para poder evitar transtornos durante o período chuvoso. Agora vamos conferir a previsão do tempo com Ana Luísa Tostes. Obrigada, Laura. A previsão do tempo dessa semana até quarta-feira é de rajadas de ventos e chuvas noturnas. A partir de quinta, o sol volta a aparecer. As mínimas registradas são de 21 graus e as máximas de 29. Volto com você aí no estúdio, Laura. E agora o assunto é saúde. Você conhece alguém que foi viajar e voltou com aquele mal-estar? Geralmente os sintomas desaparecem em alguns dias, mas existem casos em que é preciso procurar ajuda médica. Em janeiro deste ano, um surto de virose causado pelo norovírus atingiu o litoral de São Paulo. Até o dia 9, mais de 11 mil casos suspeitos foram registrados. A preocupação da população ficou clara nas redes sociais. De acordo com o levantamento da nossa equipe, feito com a ferramenta Google Trends, as buscas pelo termo virose dispararam ao longo do mês de janeiro. O surto no litoral paulista é considerado atípico. As viroses normalmente desaparecem em alguns dias. Os sintomas típicos são vômito, diarreia, febre, náuseas e mal-estar. E muitos desses vírus podem ser propagados por água poluída, né, praias impróprias para o banho, né, piscinas. Então, assim, como a época do verão é uma época onde essas pessoas tendem a se aglomerar e a frequentar esses locais, a transmissão de vírus, né, que tem um curso aí como manifestação gastrointestinal é muito grande. Embora menos comum, o contágio também pode ocorrer de pessoa para pessoa, especialmente quando não há higienização adequada das mãos.
De maneira geral, né, o que a gente diz, os melhores hábitos de higiene, né? Então, sempre lavar as mãos é fundamental. Evitar o compartilhamento de objetos pessoais, então, assim, não é muito bom você compartilhar copo, talher. A preocupação com a virose não se limita somente às cidades litorâneas. Lugares onde a água e o esgoto não são bem tratados também são locais de risco. Além disso, é importante tomar cuidado ao tomar banhos compartilhados, como em piscinas públicas, por exemplo. Mas mesmo sendo uma doença tão comum, quando é hora de procurar ajuda médica? Crianças e idosos são os mais vulneráveis, mas todos devem ficar alertas aos sinais da doença. Mas, assim, existem sinais clássicos que exigem uma procura de um atendimento médico. Então, assim, se tiver uma diarreia intensa por muitos dias, uma febre alta também por mais de 24 horas, uma dificuldade respiratória e sinais de desidratação, aí muitas das vezes é preciso, né, procurar um atendimento médico, onde às vezes você vai precisar de tomar alguma medicação ou tomar uma reposição, né, de soro, por exemplo, endovenoso. Por isso, caso suspeito de virose, a primeira recomendação é não descuidar da hidratação. Manter uma alimentação equilibrada também ajuda na recuperação, mas é importante lembrar que não existe alimento milagroso. Milagroso não existe. A gente tem que ter sempre um momento de descanso, uma boa base alimentar, uma alimentação branda, aquela famosa canja que é o arroz com frango, um pouquinho de cenoura, legumes e tudo mais, e principalmente hidratação. Isotônico, água, soro caseiro, então isso tudo vai auxiliar para que o paciente, né, a pessoa que esteja com a virose, melhore. Com o início do ano letivo, muitos pais enfrentam dificuldades para fechar a lista de materiais escolares. Em Juiz de Fora, houve uma queda ao contrário do que ocorreu no restante do país, mas continua pesando no bolso das famílias. Em 2024, brasileiros gastaram mais de 49 bilhões de reais na compra de materiais escolares. Essas despesas impactaram diretamente no orçamento de 85% das famílias. A gente está vindo de uma época na qual a gente está passando por uma inflação anual que está acima do teto. Então, os materiais escolares sentem esse aumento também, dada essa inflação. Outra coisa também é o aumento do custo de produção desses bens, porque a maioria desses produtos são importados e também aliado com o aumento do dólar, acaba que esses materiais ficam ainda mais caros. Para 2025, o gasto tende a ser menor em Juiz de Fora, conforme a pesquisa realizada pelo Procon da cidade em 37 papelarias. O levantamento revelou uma queda média de preços em 56 materiais em comparação com 2024. A gente tem visto uma busca por preços melhores. Nesse sentido, a gente tem buscado também, junto aos fornecedores, preços melhores. A gente tem conseguido baixar o preço, com isso aumentado o nosso volume de vendas. Apesar da queda nos preços dos materiais escolares, esse é um gasto que impacta diretamente nas famílias de jovens e adolescentes, tanto da rede pública quanto da rede privada, e as famílias são obrigadas a pensar alternativas para economizar. Primeira coisa, sempre que você for sair de casa para fazer a compra desses materiais, ter uma lista muito bem elaborada do que você precisa comprar. Outra coisa também que a gente sempre fala é para pesquisar os lugares que têm esses itens mais baratos, dá preferência também para pagamentos à vista ou por Pix, porque quando a gente parcela, joga para o cartão de crédito, acaba que pode incidir um valor maior sobre esses bens. Para reduzir os impactos desses gastos, é fundamental planejar e adotar estratégias financeiras. No final do ano, quando eu vejo que a mais velha passou de ano, aí eu já começo a juntar dinheiro para comprar um material sem ser livros. Os livros eu parcelo. Tento utilizar só aquilo ali que eu juntei, aquilo ali que vai dar. Se não der, eu pego algumas coisas do ano passado e reutilizo. Mesmo com diversas formas de economizar, muitas famílias ainda não conseguem arcar com essa despesa. Para apoiar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, a Sociedade Mão Amiga promove uma campanha de arrecadação de materiais escolares. Resolvemos a fazer essa campanha de material escolar há 40 anos atrás. Quando a gente sabe que a mãe não tem recurso, não tem ajuda de governo, como a Bolsa Família, a gente procura ajudar essas crianças que a mãe não tem
esse auxílio do governo. Apesar da iniciativa ter começado há tantos anos, a Sociedade Mão Amiga ainda enfrenta dificuldades para a arrecadação de materiais escolares. Eu acho que as pessoas estão realmente sem dinheiro, as pessoas estão até com disposição de querer ajudar, mas o material está muito caro, são 250 crianças, imagina, está difícil, a gente precisa voltar com essas crianças para a escola, que é o lugar deles é lá. A proposta da Lei Cortês para regular os preços dos livros em meio à concorrência com plataformas digitais divide opiniões. Livreiros e consumidores têm expectativas diferentes sobre o futuro da leitura no Brasil. A Lei Cortês, que propõe limitar descontos em livros recém-lançados, está gerando polêmica. Enquanto livreiros e editoras defendem a medida como uma forma de proteger o mercado, consumidores temem preços mais altos e menos acesso à leitura. Eu costumava comprar muito em grandes livrarias, mas quando você vai comparar o preço, você fica assim, como é que eu vou comprar esse livro se está muito mais caro aqui? Aí você tem que procurar outros acessos, já não é tão incentivado. Daí a gente vai cortar mais coisas, dificultar mais o processo, não vai colaborar com o incentivo, né, da leitura. Muito ruim. Quando eu compro sempre os livros novos para vender aqui, eu não consigo ter um preço melhor do que essas grandes plataformas. A proposta, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, propõe limitar os descontos em livros recém-lançados a no máximo 10% durante o primeiro ano de venda. A ideia é evitar a desvalorização precoce das obras e fortalecer a diversidade no mercado editorial. A medida homenageia o editor José Xavier Cortês e busca equilibrar a concorrência entre livrarias físicas e grandes plataformas digitais como a Amazon, que muitas vezes reduzem drasticamente os preços para atrair consumidores. Se aprovada, a lei pode apresentar um fôlego para editoras menores e livrarias independentes. Tem muita gente que chega aqui e faz essa comparação dos preços. Ah, mas eu consigo mais barato. Eu falo, eu não consigo competir com eles, né? Eu sou pequenininha, tudo, mas se você comprar comigo, você está ajudando o pequeno comerciante aqui da sua cidade. Desde a chegada de grandes plataformas digitais como a Amazon, o Brasil já perdeu dezenas de livrarias físicas. Segundo a Nielsen Books, 55% dos consumidores preferem comprar online. A Lei Cortês busca mudar esse cenário, mas enfrenta resistência, com mais de 60% dos consumidores sendo contrário à proposta. Eu acredito que só essa iniciativa não seja suficiente, mas ela é importante, né? Eu acho que todas as políticas públicas de incentivo às livrarias pequenas, aos comércios pequenos, aquilo que é local e que não tem condições de competir com os grandes, é fundamental. Um dos criadores do Plano Nacional do Livro e Leitura, José Castilho Neto, acredita que a Lei Cortês representa um avanço significativo não apenas para o setor editorial, mas também para as políticas públicas. A Lei Cortês, para se implementada e se estabilizar essa questão da guerra de preços, etc., que está acontecendo hoje, e como eu disse, a minha expectativa é que o preço do livro a médio prazo chegue no patamar justo, preço justo, não é? Essa facilita também as políticas públicas, a aquisição dos livros, né? Para as bibliotecas de acesso público, como eu disse, é o grande meta e o grande objetivo de uma lei com a política nacional de leitura escrita, que é fazer o livro e a leitura chegar à maioria das pessoas. Isso num país onde a maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar livro, vai ser se dado através das bibliotecas. Então, com preços mais estabilizados, as bibliotecas podem comprar mais livros, mais exemplares do mesmo título, e melhor. Com opiniões divergentes, a Lei Cortês segue em análise na Câmara dos Deputados. Enquanto livrarias buscam equilíbrio para competir no mercado, leitores acompanham de perto a possível mudança no preço dos livros. Para terminarmos o nosso jornal, vamos conferir a programação cultural com a Ana Luísa Toches. É isso mesmo, Laura. A programação cultural da semana está recheada de novidades. No dia 21, tem a gravação do Acoustic Roll lá no Cultural a partir das 10 horas. E no mesmo dia, tem a festa Vai Que Cola, edição especial Funk Pagode lá na Nuke Club. Já no dia 22, para os amantes de pop, tem Lagoon no Cultural a partir das 10 horas e a Festa em Brasa, edição especial com as atléticas, lá na Nuke Club, a partir das 10 horas com open bar até meia-noite. Se eu fosse você, não ficava fora dessa e já aproveitava o seu ingresso. É com você, Laura.
O Jornal da Facom fica por aqui. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima!